Palavra. Senhor presidente, senador Jorge Viana, do nosso querido estado do Acre, senhoras e senhores senadores e nossos ouvintes da Rádio Senado, da TV Senado. Vou pronunciar algumas palavras aqui a respeito do importante dia de amanhã, que é o dia 1º de maio. Este feriado do dia 1º de maio de 2015 corre o risco de ser um dos mais sombrios para os direitos trabalhistas em nosso país. É bem verdade que, desde sua instituição formal no Brasil, em 1924, todos os anos tem tido sempre um significado mais de alerta do que de celebração. Mas este, particularmente, traz motivos de preocupação maiores. Com a aprovação do projeto de lei número 4330, de 2004, pela Câmara dos Deputados, podemos ver o quanto se fortaleceram no Congresso Nacional os grupos que querem reduzir as conquistas históricas dos trabalhadores. Com este propósito, que dispõe sobre o contrato de prestação de serviço a terceiro e as relações de trabalho dele decorrente, esta Câmara dos Deputados, ameaçando as conquistas instituídas pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1953, que aprovou a consolidação das leis do trabalho, CLT. Isso equivale a dizer que estamos ameaçando uma conquista que já perdura por 72 anos. A aprovação pela Câmara do PL 4330, de 2004, é o maior dos contrassensos da história. Em 1943, embora o Brasil estivesse submetido a uma ditadura, os trabalhadores tiveram direitos assegurados. Em 2015, em plena democracia, corremos o risco de ver essas garantias caírem por terra. Nunca é demais lembrar que, desde 1889, a Internacional Socialista foi quem proclamou o 1º de maio como o Dia Mundial do Trabalho. Mas que, mesmo antes disso, em 1895, os trabalhadores brasileiros já se mobilizavam nesta data, afirmando-a como o dia de luta, em homenagem ao massacre havido em 1886 em Chicago, nos Estados Unidos. Nunca é demais destacar, igualmente, que as conquistas da CLT, em 1943, resultaram de décadas e décadas de luta dos trabalhadores brasileiros. E não é uma concessão de Vargas, como o próprio Departamento de Imprensa e Propaganda quis fazer parecer. A primeira greve geral brasileira ocorreu já em 1917. Estamos há 2 anos, portanto, de completar um século dessa memória de lutas. Já estão juntamente com o nascente processo de industrialização, juntamente com o nascente processo de industrialização e de urbanização, os trabalhadores proclamaram um movimento de rebeldia contra as condições semi-escravas de trabalho. Embora a história oficial jamais queira dar esse crédito aos trabalhadores e aos precursores, partidos e movimentos da classe operária, as conquistas vindas com a Revolução de 1930 decorreram das mobilizações havidas em anos anteriores. É um dever de cidadania relembrar esses fatos, particularmente nesses dias em que uma mídia predominantemente conservadora tenta diariamente apagar a memória de luta deste país, querendo fazer parecer que não temos história, que não temos lutas, que o atual Estado de Direito e conquistas não decorreu de embates, alguns deles sangrentos. Mas nunca é demais lembrarmos de alguns fatos que antecederam os movimentos sindicais organizados, mas já que representa o embrião das futuras organizações de trabalhadores. Na segunda metade do século XIX, assistimos ao surgimento das sociedades mutualistas, cujo objetivo era de assegurar a sobrevivência de famílias de assalariados pobres ou auxiliá-los em determinadas ocasiões, como enterros. Essa é uma amostra do quão degradante era a nossa sociedade naquele período.
com uma feição mais politizada, entre 1850 e 1900, assistimos a uma série de atos de desobediência civil, então chamados de quebra-quilos. O nome se refere à formalização da unidade de peso, mas, em verdade, era protesto contra os altos preços das mercadorias consumidas pelas famílias. Em outras palavras, um movimento de reivindicação por melhor remuneração, ainda que não tivesse esse nome. Em 1851, tivemos a revolta da Ibiacaba, em que colonos das fazendas de café se mobilizaram contra o alto preço das mercadorias que lhes eram vendidas, contra os pesos e medidas utilizados e contra os juros. Em 1858, em Salvador, Bahia, terra da nossa querida senadora Lídice da Mata e do nosso querido senador Walter Pinheiro e o Otton Alencar, tivemos o protesto contra a alta de gêneros alimentícios, motivado pelas sucessivas epidemias de febre amarela e cólera morbus, e a escassez contínua de alimentos. As palavras de ordem de então eram: queremos carne sem osso e farinha sem caroço. E assim sucessivamente tivemos no Brasil revoltas em que a relação entre salários e o poder de compra estava em evidência. Em 1872, contra o alto preço das mercadorias importadas. Em 1913, no Rio de Janeiro, ocorreu o comício contra a caristia, um movimento que se espalharia por várias cidades do país. Depois de registrarem-se os atos contra o desemprego e a caristia no Rio e em São Paulo, em 1914. Na sequência, houve um movimento de comitês de combate à fome no Rio de Janeiro, em 1918. Em outro flanco, os historiadores e sociólogos não deixam de apontar a injustiça social como sustentáculo do movimento do cangaço em 1925 a 1938, no Nordeste brasileiro, aonde destacou-se a figura de Lampião, uma figura histórica do nosso Nordeste brasileiro. De maneira mais politizada, houve a Marcha da Fome em 1931, liderada pelo Partido Comunista, e nos anos depois a campanha popular contra a fome em 1946. Senhores e senhoras senadoras, sem querer cansá-los com esses fatos históricos, o que eu quero demonstrar é isto. Mesmo antes da consolidação das organizações sindicais, como as conhecemos desde a era de Vargas, sempre houve protestos contra a relação injusta de trabalho e renda. Então, não podemos admitir retrocesso nessa área. Protestos, marchas e greves se seguiram, mesmo depois da CLT, até que, em 1964, a ditadura quis fazer calar todas as formas de organização. Mas o fato é que, desde 1943, o 1º de maio, é simultaneamente uma ocasião para protestos, mas também para a celebração de conquistas consolidadas na CLT. Precisamos ter na memória que a ruptura contra a democracia, havida em 1964, teve como desculpa formal a mobilização dos trabalhadores e as possíveis conquistas anunciadas pelo então presidente João Goulart. Mas, igualmente, não podemos nos esquecer de quem foram os trabalhadores com seus movimentos, suas greves, seus protestos, sua imprensa alternativa e seu exemplo combativo. Foram os trabalhadores que ajudaram a reconquistar a democracia e foram os trabalhadores, os do campo e os da cidade, que foram às ruas proclamar pela anistia e pelas diretas já. E devemos ter presente também que foi a mobilização das organizações de trabalhadores que assegurou as conquistas da Constituição de 1988, senhora presidente. Senadora Simone Tebet, do nosso querido Estado do Mato Grosso do Sul. Muita alegria que pronuncio aqui essas palavras sobre a vossa presidência no Senado Federal. Com muita honra, associo-me, ainda muito jovem, a esses movimentos e fui construindo minha consciência e a minha trajetória política como militante e como sindicalista. Essa é uma condição da qual me orgulho até hoje,
membro que fui da Central Única dos Trabalhadores, CUT, e do Partido dos Trabalhadores, onde militei na CUT por 5 mandatos como diretor da Central Única dos Trabalhadores e militei no Partido dos Trabalhadores por cerca de 32 anos, sendo inclusive um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores. Então, muito me orgulho disso. Em Brasília, hoje estou no PSD, o Partido Social Democrático. Em Brasília, estivemos sempre associados aos movimentos populares das cidades do entorno em busca de melhorias, das mais elementares, como o direito a ter água encanada, a luz nas casas e nas ruas, até as mais estruturais, como o direito à escritura para os assentamentos urbanos. Hoje, como servidor concursado do Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão, prestando serviço no Ministério de Minas e Energia, prossigo em minha militância, pois sei que somente os movimentos dos trabalhadores organizados podem fazer avançar a democracia em todos os seus sentidos. Não apenas a formal, com direito de votar e ser votado, mas também a material, com a redistribuição de riquezas produzidas no país. E salários dignos e relações de trabalho estáveis faz parte dessas conquistas. Não é sem razão, pois, que manifesto minha preocupação com a aprovação do projeto de terceirização pela Câmara dos Deputados, na semana que antecede o 1º de maio. Em seguida, esse projeto vem para cá, e será nessa ocasião que nós, senadores, podemos mostrar ao Brasil, por favor, senhora presidente, o que significa o papel de uma casa revisora de verdade. Nesse momento, eu quero aqui me solidarizar e saudar o nosso presidente do Senado Federal, senador Renan Calheiros, pela sua colocação que, nesta casa, o projeto da terceirização será amplamente debatido nas comissões e teremos oportunidade de aperfeiçoá-lo e melhorá-lo para atender todo o Brasil. Já não nos basta termos pouco espaço para contribuir decisivamente com os projetos de conversão das medidas provisórias. Temos que ceder agora às pressões indevidas contra os direitos dos trabalhadores, senhora presidente? Acredito que não. Quando chegar aqui o projeto de lei 4330 de 2004, que passou 11 anos tramitando na Câmara dos Deputados, será a nossa hora de mostrar o quanto o Senado está aliado aos direitos fundamentais dos trabalhadores e à Constituição brasileira. Dados divulgados... Estou concluindo, senhora presidente. Dados divulgados pela CUT no dossiê da terceirização e desenvolvimento, uma conta que não fecha, aponta a existência em 2013 de quase 13 milhões de terceirizados no país, o que corresponde a 26% do mercado formal de trabalho. Caso seja aprovado o projeto da terceirização, o número de trabalhadores nessas condições poderia passar facilmente a 30 milhões em apenas 5 anos, senhora presidente. Os estudos da CUT comprovam os prejuízos aos terceirizados com relação aos outros trabalhadores, contratados diretamente pelas empresas e organismos estatais. Os terceirizados recebem, em média, 24% a menos do que os trabalhadores com carteira assinada diretamente pelo empregador, senhora presidente. E para agravar essa situação, senhores e senhoras senadoras, trabalham, em média, 3 horas semanais a mais que seus congêneres, formalmente vinculados ao empregador. Para tornar mais precária a sua situação, seu período de emprego dura metade do tempo dos que não são contratados diretamente. Então, isso é uma escravidão branca, senhora presidente, e nós não podemos concordar com esse tipo de precarização do serviço. Não podemos aceitar a aprovação de um projeto que não resolva as más condições de trabalho e a discriminação sofrida por esses trabalhadores que, por exemplo, muitas vezes são proibidos de usar o mesmo refeitório dos trabalhadores contratados diretamente pelo empregador. Em verdade, aqueles que pressionam pela aprovação do PL 4330 de 2004 estão mesmo querendo se livrar das limitações a eles hoje imposta pela súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho, TST. Essa determina que a terceirização no Brasil só pode ser empregada em atividades meio, mencionando os serviços de vigilância, conservação e limpeza, mas são também admitidos serviços especializados ligados à atividade meio de tomador, desde que inexistente
a pessoalidade e a subordinação direta dos funcionários terceirizados com a empresa contratante. Por melhor compreender o propósito da súmula, tomemos o exemplo de uma empresa de engenharia. Esta não pode contratar um engenheiro terceirizado, mas o serviço de limpeza pode ser feito por um prestador de serviço. Essa súmula tem servido de base para a decisão de juízes na área trabalhista. Inclusive, participei de uma audiência pública, senhora presidente, na Comissão de Direitos Humanos, onde o presidente do TST deixou claro da inconstitucionalidade desse projeto e a contrariedade do TST com esse projeto 4330. Entretanto, se vigorar o PL 4330 de... Estou concluindo. Eu peço a sua tolerância, porque amanhã é o Dia dos Trabalhadores, e eu, quanto diretor da Central Única dos Trabalhadores que fui, fundador do Partido dos Trabalhadores, não posso negar aqui, falar em nome da classe trabalhadora, principalmente dos eletricitários, onde fui coordenador geral do sindicato numa temporada. Vossa Excelência conta com a tolerância dessa presidência, senador LJ. Muito obrigado, senhora presidente, pela sua generosidade. Para melhor compreender o propósito da súmula, tomemos exemplo de... Não, já li isso aqui. Entretanto, se vingar o PL 4330 de 2004, qualquer atividade de uma empresa poderá ser terceirizada, desde que contratada esteja focada em uma atividade específica. Então, se a atividade específica da contratada for de engenharia, poderá ser contratado um engenheiro. E se for de ensino, poderá ser contratado como terceirizado um professor. Como o projeto da terceirização aprovado, teríamos uma selvagerização das relações de trabalho com a piora da segurança, por exemplo. Segundo os dados do Ministério Público e dos fiscais federais do trabalho, de cada 10 acidentes com morte nas empresas brasileiras, em 8 as vítimas são trabalhadores terceirizados, senhora senadora Gleice Hoffmann. Isso é um absurdo a gente concordar com a situação dessa. Tomemos um cenário como o da energia elétrica, e esse eu tenho experiência porque lá trabalhei por 32 anos, para ilustrar essa selvagerização. Se uma grande companhia do setor elétrico instituir uma concorrência para contratar uma empresa terceirizada, despertará uma acirrada disputa dessas empresas para conquistar os contratos disponíveis. Pelas regras de menor preço, os concorrentes tendem a baixar o valor cobrado. E como fazem? Reduzindo os custos, ora. E como reduzirão? Em áreas como a remuneração, qualificação da mão de obra e segurança do trabalho, resultando a ampliação de acidentes. E acidentes no setor elétrico, todo mundo sabe que é fatal, é vida ceifada. E agora, um dado para demonstrar o quanto isso não é apenas uma projeção pessimista. Segundo o DIEESE, no setor elétrico, 80% dos acidentes de trabalho envolvem trabalhadores terceirizados, senhor senador Heloísio Nunes. Esse estudo foi feito com base nos anos de 2006 e 2008. Presidente Collor, sou senador pelo nosso querido estado de Alagoas. Diante da crise econômica que se anuncia, com a potencial redução dos investimentos, com redução dos índices de empregabilidade, o Brasil precisa reforçar os direitos trabalhistas. E não o contrário, tornar precárias as condições de contratação e remuneração e garantias. Nós precisamos compreender que a relação capital e trabalho tem que ser uma relação harmoniosa e que a gente trabalhe todo mundo no sentido do desenvolvimento do nosso país. Nunca é demais lembrar o quanto as grandes empregadores nacionais querem se assemelhar às nações industrializadas, cujo poder se fortaleceu ao longo do século XX. Toma os Estados Unidos e muitos países europeus como modelo, mas se esquece de que foi justamente a força de seus sindicatos lá nos Estados Unidos que fez a grandeza de suas indústrias. Omite de seus argumentos que a maior conquista do bem-estar social na Europa ocorreu após a Segunda Guerra Mundial, com reforço aos vínculos de solidariedade entre os detentores de capital e os trabalhadores. Isso porque, em parte, a eclosão da guerra se deu... Está na última parte, senhora presidente. Se deu justamente devido à grande divisão entre o capital e a remuneração pelo trabalho. E mais, cinicamente deixa de mencionar que a redução de direitos, como o thatcherismo da Margaret Thatcher e outros, levando à crise que se assiste hoje na Europa.
Esquece-se os admiradores de uma idealizada economia europeia, que foi o pacto da pós-guerra, que ampliou outras conquistas de qualidade de vida, assistência à saúde, previdência social, apoio aos aposentados, qualidade de vida na terceira idade. Quero dizer à senhora presidente, não é porque eu tive a oportunidade de estudar, de ser uma pessoa incluída, de ser uma pessoa que tem uma condição de vida mais razoável através de um concurso público, que a gente pode esquecer das mães e pais de família que precisam trabalhar de sol a sol para ganhar um salário mínimo em condições difíceis de sobrevivência. Por isso é que a gente tem que ser solidário para que os trabalhadores tenham melhores condições de trabalho. Então, para concluir, gostaria de conclamar os senadores e as senadoras a resistir a esse golpe, não à precarização das relações de trabalho. Se assim fizermos, estaremos perpetuando os ideais que levaram a instituição. E muito obrigado, senhora presidente, pela tolerância. Obrigado, povo brasileiro.